Pronto. Consegue me ouvir? Oi, tá me ouvindo? Oi, te escuto. O áudio tá Agora melhor? melhorou? Sim, melhorou agora. Eu Vou acho que foi o apresentar. carregador que eu tô no celular. Aí o celular tava carregando, eu acho que foi isso. Ah, então pode ter sido. Então, vou apresentar novamente para o pessoal que está chegando. Essa é Carolina, nossa próxima convidada, né? Ela é psicóloga, consultora organizacional, é especialista em psicologia organizacional e do trabalho, conselheira do 16º plenário e também coordenadora da Comissão de Psicologia e Trabalho do CRT 03. Com ela, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a reestruturação do trabalho em tempos de pandemia. Fica contigo, Carol, e aí qualquer dúvida depois a gente abre para o pessoal fazer os comentários, tá? Primeiramente, boa noite a todas e todos. Falar dentro desse cenário, o pessoal cumprimentando, oi, oi, gente, gente conhecida. Gente que a gente não vê presencialmente, vê nas redes sociais, né? Aí a gente fica um pouquinho emocionado de ver e cumprimentar, já que estamos vivendo num momento diferente, atípico das condições que havíamos vivendo nos últimos anos. Porém, a gente vai falar de reestruturação, mas antes da gente conseguir pensar numa reestruturação, a gente precisa contextualizar sobre o processo evolutivo do trabalho. Né? Como é que esse trabalho ele pode ter sido constituído dentro do formato hoje do que a gente entende do processo de é, indivíduo e trabalho, processo trabalho e emprego. E para esse momento eu separei alguns arranjos da filosofia crítica. A filosofia crítica ela traz algumas atribuições comuns dentro de um processo. A filosofia crítica, na verdade, me refiro à filosofia clássica, pelo viés de Aristóteles. Ele traz primeiro, a importância entre a relação do sujeito dentro do processo. Ele ignora, ele diz que o trabalho é um processo degradante e que ele não tem nenhuma valorização dentro dos espaços. Naquele momento onde se era questionado o trabalho, dizia-se da construção, única forma de trabalho que se conhecia era o trabalho escravo. Então esse trabalho ele já era precarizado e degradante. Já para Platão, o trabalho era completamente desnecessário. O trabalho ele não deveria existir. Ele não dignifica o ser humano em nada. E por que eu trago essas reflexões agora? Porque a gente está vivendo um processo estrutural e político onde a gente consegue visualizar primeiro a degradação mesmo do trabalho. A gente consegue, ele tem se perdido dentro dessa comunidade. O conceito da valorização do trabalho que vai sendo construído depois do processo da Revolução Industrial e depois de todo o contexto de adoecimento psíquico causado em função do exercício do trabalho, ele começa a ser reestruturado. Para em momentos que a gente sabe que pelo viés da própria sociologia, momentos de guerra, pós-guerra e pandemia, ele traz algumas reestruturações sociais. E o arranjo dessa reestruturação social dentro do cenário do trabalho também está pautado essa reestruturação. Mas a reestruturação para a gente torna-se mais crítica porque a reestruturação, na verdade, ela está sendo o trabalho, na verdade, ele tem sofrido uma transformação mais destrutiva. É, o cenário do trabalho hoje, e eu vou utilizar sempre o recorte do Brasil, eu não vou me referir a nenhum outro recorte a não ser o nosso recorte
social, que é o recorte onde a gente está, de fato, envolvido, a gente percebe que por alguns processos de trabalho e algum processo político, o trabalho ele tem sido desorganizado. A estrutura do trabalho ele não tem trazido nenhuma valorização dentro dos aspectos. A gente sabe que a nível de psicologia, organizações de trabalho, o trabalho ele tinha sofrido, além de uma própria evolução, a evolução propriamente dita, a gente tinha algumas expectativas de mudanças que seriam instituídas nesse cenário, né, mais atual. Só que com todos esses aspectos de destruição e vontade política, né, e dentro da comunidade e do governo que a gente está vivendo em específico, não estou aqui querendo fazer só nem defesa nem atacar nenhum tipo de governo. Mas a realidade está imposta, a gente não pode deixar de considerar que a realidade do governo do nosso país nesses últimos anos não tem privilegiado uma reestruturação do ambiente de trabalho. E no cenário pandêmico, hoje eu estava ministrando o curso mais cedo, e a gente estava refletindo sobre a dificuldade que teremos em trazer de volta o aspecto evolutivo do mundo do trabalho. Como é que essa situação vai ser restabelecida depois desse processo pandêmico? Nós, da comunidade da psicologia organizacional e do trabalho, já temos confabulados algumas situações que acreditamos que irão ser, de fato, nos desenvolver para nós uma necessidade de reconstrução do nosso exercício profissional propriamente dito. Então a gente já começa a repensar como esse exercício profissional ele pode ser valorizado dentro desse cenário caótico. O cenário ele é crítico, a gente vê dentro das questões trabalhistas que foi abordadas na outra live, um cenário de destruição do próprio cenário de trabalho, de valorização da saúde do trabalhador, de contratos de trabalho que foram destituídos. A gente entende que um Estado em calamidade pública, algumas coisas devem ser consideradas e como um político, o nosso político diz, o nosso representante de Estado, a economia se faz importante. Então a gente tem que trazer obrigatoriamente a relação entre o trabalho e a relação com a economia. E para trazer essa relação do trabalho com a economia, a gente precisa entender o arranjo capitalista da sociedade que estamos inseridos. Não dá para questionar, e aí eu já venho conversando um pouco sobre uma observação que eu trouxe para esse momento de Karl Marx, que ele traz o trabalho, ele surgiu, e essa ideia de construção social do trabalho, ele surgiu após a condição capitalista. Então, quando a gente percebe o Estado, e eu digo uma nação, né, naquele momento, como uma nação capitalista, eu começo a perceber que o processo produtivo e os processos de trabalho eles estão diretamente relacionados à forma como o indivíduo vive em sociedade. Então, vale ressaltar que todo esse cenário ele não colabora com nenhum processo evolutivo no contexto do trabalho. E é bem desanimador esse cenário também, no aspecto onde precisamos compreender a que nível de criticidade esse trabalho vai chegar. Então, falar de reestruturação, a gente precisa entender primeiro o que foi destruído, o que perdemos. Perdemos juntos a movimentos sociais como o movimento sindical algumas brigas que são específicas das condições de trabalho, que são pautas trabalhistas, pautas de garantia de direitos. A gente perdeu dentro desse cenário, são contratos de trabalhos mais fragilizados. E dentro de toda essa necessidade de estruturar, porque a gente precisa sobreviver dentro de uma sociedade capitalista, dentro dessa necessidade surge o trabalho remoto, o home office, o teletrabalho, né? como a gente tem utilizado nesses últimos meses. Eu acho que ele já tinha no cenário do mundo do trabalho, e quando a gente fala de reconstrução e construção do mundo do trabalho,
A gente sabe que esse cenário do teletrabalho já era um cenário presente e crescente. Mas o cenário de epidemia, o cenário de pandemia, ele fez com que isso intensificasse esse processo evolutivo. Então, quando a gente se percebe dentro desse cenário, foi algo dentro de uma trajetória que impulsionou esse processo evolutivo. Aí, a partir desse contexto do processo evolutivo do teletrabalho, a gente consegue visualizar que algumas situações elas não estão sendo visualizadas. E depende muito da vontade política a visualizar a qualidade do exercício do trabalho nesse momento, como também alcançar alguns retrocessos do mundo do trabalho, como a gente consegue perceber. Então, a reflexão que eu quero deixar para esse primeiro momento da gente, antes da gente poder interagir, é trazer uma reflexão pautada a falar primeiro do desmonte do mundo do trabalho, o que perdemos nesse primeiro momento. E antes do cenário de pandemia, a gente já tinha a carteira verde e amarela, onde fragilizava direitos e contratos de trabalho. A gente já tinha projetos de lei que não propiciava um ambiente de trabalho de qualidade. E a gente vê as condições e as relações humanas, que elas saem das relações sociais e também se configuram como relações interpessoais, relações de trabalho, elas já estavam bem fragilizadas. Então, entender como a psicologia organizacional e do trabalho, ela consegue vislumbrar uma reestruturação do cenário de trabalho. Digo a vocês que não é animador esse cenário. Infelizmente, a gente ainda não sabe como a gente vai conseguir estruturar um mínimo de trabalho possível, de condição possível de trabalho, depois desse cenário, uma vez que o índice de desemprego vai aumentar bastante, e falar de desemprego e falar de Brasil, esse recorte, é entender que existe uma população específica em vulnerabilidade social, e a população negra é quem mais vai sofrer com esses aspectos. E se a gente quiser ainda intensificar e qualificar ainda mais essa discussão, a gente vai trazer para esse aspecto o critério da mulher negra, que ela vai ser duplamente vulnerabilizada dentro desse cenário. E aí, infelizmente, queridos, eu não tenho boas notícias para trazer para esse momento. O cenário não é animador, ele não nos estimula, infelizmente. Falar de motivação dentro desse cenário é até utópico, porque é muito complicado a gente trazer algum reforço para motivar o exercício do trabalho dentro de um cenário tão desorganizado. É como a gente entrar em um cenário mesmo pós-guerra, onde tem muitos feridos, muitas pessoas acidentadas, e a gente pensar numa reestruturação. Então, é a gente olhar como esse cenário pode ser positivo de um cenário, como alguma coisa pode ser positiva dentro de um cenário destruído. A reflexão é bem essa nesse primeiro ponto, mas depois, a nível do que a gente vai conversando, eu vou trazer algumas boas propostas, né, de ressignificação desse momento, mas para esse agora eu quero deixar que a gente fique pautada mesmo no cenário de destruição que o próprio mundo do trabalho tem sido pautado. A Iana, ela até trouxe uma Não te pergunta. escuto, Kátia. Tá me ouvindo agora? Não. Me ouve? Será se é a conexão? Eu tô conseguindo te ver e te ouvir normalmente. Consegue? Tá me ouvindo? Pronto. Tô ouvindo você também, tá me ouvindo? Tô fazendo leitura labial. Mas eu estou conseguindo te ouvir normalmente. É só o meu retorno para você que tá ruim, porque o pessoal tá ouvindo o fone para ver se é isso. Fala aí algo. Está me ouvindo agora? Nada. Eu vou sair e entro novamente. Ok. Vocês conseguem ouvir novamente, né? Normalmente, né? Conseguem.
Então, a Iana, ela trouxe, enquanto a Carol não chega, a Iana, ela trouxe uma reflexão que não vai só afetar as trabalhadoras no aspecto da precarização do salário, né? Da renda, mas também nas questões de segurança e saúde, porque essas profissionais, especificamente, elas também vão ser afetadas sobre essas questões. Vamos ver se agora tá certo, tá, Carol? Oi, consegue me ouvir? Consigo. Então, eu estava dizendo aqui que a Iana, ela trouxe assim que essas trabalhadoras, elas não vão somente ser afetadas na renda, mas também nas questões de segurança e saúde, né? Isso também vai afetar diretamente essas profissionais. Carol, uma pergunta para a gente iniciar um pouco esse diálogo nosso é assim, hoje a gente tem visto aí, né, que o formato mais intensificado especificamente para os profissionais de psicologia é o teletrabalho. Há uma possibilidade da gente pensar de que existe uma reestruturação também no formato do atendimento desses profissionais, na prestação de serviços, na questão especificamente pública? O que percebe-se, gente, que o cenário, à medida que ele exige do profissional uma readequação ao exercício do trabalho remoto, ele faz com que a gente precisa utilizar como recurso suporte onde ainda exista. Felizmente, a gente ainda consegue manter uma vinculação com o sindicato. E essa vinculação, ela nos ajuda justamente nesse processo de recolocação desse cenário. Então, o que é possível ser feito no cenário privado e no cenário público quanto ao trabalho remoto. Isso a gente pode buscar como facilitadores o próprio sindicato, porém, para além disso, pensando que também que a gente precisa agir como agentes das nossas próprias ações e nos responsabilizarmos dela, também a gente precisa perceber a nível de contrato das empresas ou as portarias que são estabelecidas, o que é que está instituído nesse contrato de trabalho, para a gente poder saber o que é que a gente pode cobrar desse empregador, né, dentro do trabalho. E a cobrança dentro desse cenário não é uma cobrança que fragilize a relação de trabalho, porque a gente não tem garantia de uma efetividade da manutenção desse trabalho. Então a gente precisa utilizar de uma forma mais estratégica para rever os nossos direitos, porque o cenário ele é bem frágil. E isso pode, além de destituir o profissional do próprio cenário de trabalho, na sua briga quanto à garantia de direitos, também pode tirá-los completamente do cenário, né, do emprego. E o emprego hoje, dentro do formato do trabalho formal, ele está cada vez mais difícil. Existe uma queda bem significativa dentro desse cenário. A gente vê amplas notícias relacionadas ao processo da evolução do quadro da doença, mas o nível de desemprego e o quanto a população tem sofrido com a ausência dessa remuneração e dessa fragilidade das relações humanas tem sido um potencial que a gente não tem conseguido nem visualizar a nível de notícia de forma ampla. Só se a gente for buscar uma pesquisa em dados mais específicos, sites mais específicos relacionados ao trabalho. Aí a gente percebe que à medida que o trabalho remoto que a gente reconhece e o teletrabalho, ele é instituído dentro de uma formalidade. Mas se a gente for trazer para um contexto social do trabalhador autônomo e o trabalho informal, esse teletrabalho ele ainda nem começou a existir. Porque o indivíduo ainda vai precisar se adequar dentro do cenário para perceber como é que ele pode usar desse trabalho remoto. Então, a condição que a gente consegue visualizar do cenário do trabalho, a nível de informação mesmo que as mídias nos oferecem, as mídias mais comuns, né, de ampla divulgação, ainda não chegam nem a visualizar
o tamanho da criticidade que tem esse momento, né? A psicologia perto de você, ela trouxe justamente isso, né? Falamos de um atendimento remoto, porém a população não conhece. Aí ela trouxe um questionamento. Podemos pensar numa campanha de validação desse serviço partindo do nosso conselho? O cenário, como eu vinha falando, e justamente quando vem essas questões de impulsionar o profissional a fazer esse tipo de serviço, eu tenho feito uma analogia ao que acontece com os microempreendedores. Olha, se uma vez esse profissional ele não tem acesso ao trabalho formal e como recurso de manutenção da sua renda, ele percebe que existe uma possibilidade de ser microempreendedor individual, a nossa mídia comum, ela faz toda uma movimentação para impulsionar esse sujeito a fazer o trabalho informal. Aí dizem que a estatística do trabalho informal aumentou, o nível de empresários do país aumentou bastante, existem mais microempreendedores individuais do que existia alguns anos atrás, e isso tem uma rede de motivação por trás disso. E essa rede de motivação, ela força uma estrutura, e os dados que não são visualizados são os dados do desarranjo que isso causa. Para a gente que conhece a área da psicologia organizacional e do trabalho, né, em psicologia e do exercício informal, a gente sabe que os dados não são com essa romantização que se é vendido. A maioria das empresas que abrem e os microempreendedores que abrem falem. Eles não conseguem manter um processo estruturado de empresa. Eles não conseguem se manter, em sua grande maioria, como trabalhadores individuais, empresários de grande sucesso, com todo o recurso que eles dizem que as próprias instituições que privilegiam isso fornecem a esses profissionais. A gente não vê esse acolhimento, essa romantização do trabalho informal. E fazendo analogia ao trabalho que a gente faz como atendimento online e o teletrabalho no serviço de psicologia, é fornecer ao indivíduo manutenção para que ele possa errar também. Uma vez que o profissional ele não está qualificado para fazer esse exercício, eu acho que o nosso movimento é fazer com que o profissional se qualifique. E quando o conselho ele promove lives e normativas e cartas e se expressa dentro do seu cenário da mídia para orientar a categoria sobre o exercício profissional, ele está fazendo com que o profissional ele se aproprie do processo de atendimento online para que depois ele faça esse movimento. A gente sabe que o cenário deu uma desorganizada complexa dentro desse mundo do atendimento. E eu não acho, dentro da minha responsabilidade como profissional e da minha responsabilidade ética e política dentro da psicologia, eu não acho que a solução é impulsionar todo mundo a trabalhar online. Eu não acho que isso é uma solução. Eu acho que a gente precisa pensar na possibilidade de devolver esse indivíduo, e existem muitos espaços de formação gratuito e que facilitam o acesso a algum tipo de informação. Eu acredito, e isso não é uma percepção infundada, alguns profissionais chegam para mim que vão atender online, que não tem nenhuma abordagem para fundamentar o seu atendimento. Muitos ainda não estão nem formados. Eu acho que intensificar uma massa é levar, e eu levo para o processo de produção industrial, é levar essa massa a um processo destrutivo, onde talvez a gente não consiga recuperar o que vai acontecer de danoso após esse processo. Então, desenvolver também o senso crítico é o nosso papel. A gente precisa problematizar para o profissional que ele precisa conhecer a sua estrutura de trabalho. Se eu não me sinto capacitada para desenvolver o trabalho online, eu não devo fazer. Porque existe uma ética dentro do exercício desse trabalho. A gente não pode sair pela possibilidade de agregar a renda
e fazer coisas onde a gente pode, de fato, incentivar a um exercício errado, errôneo da atividade do psicólogo, e isso talvez a gente, como instituição que orienta e fiscaliza, a gente não consiga mais recuperar, não consiga recuperar tão fácil. Os dados não são, de fato, animadores. E dentro desse E cenário, a gente não pode propiciar que isso aconteça com um grande volume. E Fale. compreender também que não é especificamente só, isso parte também só do profissional de psicologia, né? As pessoas, elas têm a opção também de se elas se interessarem ou não. E existe uma demanda de muita resistência para a prestação de serviço nessa nova modalidade, por meio das tecnologias de informação e comunicação, né? Tem uma pergunta aqui sobre qual a diferença do teletrabalho, home office e trabalho remoto, da Rosângela. Bom, isso depende muito do ofício do exercício do próprio trabalho. Né? O trabalho ele tem como objetivo, o trabalho remoto, a continuidade das atividades que acontecem dentro do cenário do trabalho. Esse é um formato, são nomenclaturas que se dividem a partir do entendimento. O home office já é uma nomenclatura mais trazida pelo formato do contexto americano. Então, a nomenclatura traz essa especificidade a nível de construção dentro do que se entende no cenário americano de trabalho em casa, o trabalho home office. Que lá nos Estados Unidos ele já iniciou há muito mais tempo do que o que a gente conhece aqui no Brasil. E aqui é por isso que eu prefiro muito chamar de trabalho remoto e até o nosso teletrabalho, porque ele traz uma ideia de fato de um trabalho que ele é feito fora do ambiente físico da empresa. Então ele é feito dentro da sua própria casa. E dentro dessa estrutura que você tem o seu suporte e a sua gerencia a sua ação. Se você trabalha para si próprio e você é um empreendedor, você também pode trabalhar home office e dentro do seu teletrabalho ou trabalhar remoto. E o trabalho remoto também pode ser um trabalho em função de uma empresa ou de uma organização que você já trabalha, como é o que está acontecendo nesse cenário agora. Algumas empresas tiveram que adequar os seus profissionais a fazerem trabalho remoto, mas é mais questão relacionada a uma nomenclatura com base na necessidade da organização. E isso a gente precisa perceber que deve existir um mínimo de estrutura para que se desenvolva um bom trabalho, para que esse profissional não adoeça dentro desse cenário do trabalho. Então, a gente pensar no trabalho remoto não é pensar em trazer o trabalho para casa tão somente. É a gente saber que a gente está trazendo o trabalho para casa e todas as demandas relacionadas ao trabalho para o nosso ambiente de descanso. Então, hoje a gente não tem a opção de escolher. Algumas pessoas não tiveram a condição de escolher trabalhar em casa ou não. Mas outras pessoas ainda têm a opção de poder escolher e saber se dentro das suas possibilidades ela vai conseguir, de fato, isso eu falo quando você é um profissional que gere a sua própria vida, profissional autônomo, se ele vai poder escolher se ele vai trabalhar ou não nesse formato. Carol, tem uma pergunta da psicologia perto de você, se você acha que o conselho ele pode realizar uma campanha explicando que esse serviço é válido, para que esses profissionais eles possam reforçar. Existe alguma informação sobre isso? Como é que está? Olha, eu vou trazer novamente essa discussão porque a pergunta foi refeita de uma forma um pouco diferente. Entre um dos objetivos é trazer a responsabilidade do conselho de direcionar o profissional um atendimento que ele deve, como Catiana falou, tem a possibilidade de escolher exercer ou não essa profissão. O nosso papel enquanto conselho é orientar, fiscalizar e disciplinar. A gente não tem o papel de dizer vá fazer trabalho online porque deve ser feito e é bom. A gente não pode agir dessa forma porque somos uma autarquia federal de direito público, né? Sabemos da importância e da responsabilidade de estarmos, enquanto instituição,
desenvolvendo ações que, na verdade, cuidem da nossa profissão. E essas ações políticas, elas precisam estar pautadas também no que a população ou a própria categoria possa perceber do cenário de trabalho. A gente tem feito algumas pesquisas onde a gente consegue visualizar esse cenário e a partir desse processo e as nossas cartas orientativas são com base em resoluções. A gente não pode criar uma ampla campanha incentivando, a gente não deve, eu não considero adequado dentro desse cenário criar uma ampla campanha incentivando a categoria a fazer o trabalho do atendimento online como se fosse a solução para todos os problemas da sociedade. E a gente sabe que a nível como a sociedade tem se construído, ou na verdade está tentando se reconstruir dentro desse cenário, pode ser que ela não consiga amadurecer a responsabilidade de um atendimento online com toda a especificidade que precisa ter. Na verdade, a pergunta não é especificamente para o profissional, mas uma campanha para a população. Eu acho que aí, em relação a isso, eu posso até contribuir um pouco, né, que nós, na verdade, temos divulgado diversos materiais orientando os profissionais e que isso valida para esse profissional, né, divulgar amplamente para a população a prestação desse serviço. O que hoje diferencia no atual cenário é o seguinte, que o profissional ele precisa estar inscrito na plataforma de tecnologias e informações, que é o EPSI. Então, se esse profissional está inscrito, neste momento, realizou o cadastro, ele já está apto para a prestação desse serviço. O que ele não vai fazer agora é, ainda de imediato, ter a aprovação da proposta que foi feita, né? Então, assim, até a própria pessoa colocou uma pergunta falando que ela é opção do profissional ter uma abordagem ou não. Para a prestação do serviço da tecnologia de informação e comunicação, quando ele for preencher o formulário, ele precisa ter uma abordagem definida. Se ele não tiver uma abordagem definida, provavelmente o cadastro dele, ao ser avaliado, pode dar uma recusa pedindo para que ele readeque essa informação. Então, assim, os materiais que se encontram no site do CRP, eles podem ser direcionados para a sociedade, né, informando. Então, a gente tem carta informando que como pode ser feita a modalidade a partir de agora, sem ser presencial, que essa modalidade pode ser feita através das tecnologias. Então, este documento ele pode ser divulgado amplamente para essa sociedade, se esse profissional quer garantir que esse serviço é um serviço adequado. Né? Então, assim, nas redes do CRP, a gente tem divulgado amplamente sobre essa demanda e tem informado também para o profissional, se ele quer que a sociedade consulte se ele está apto, ele pode também acessar essa mesma plataforma para validar isso. O que nós estamos trazendo a partir dessa reestruturação do trabalho é que existem dentro da sociedade pessoas que são resistentes a essa nova modalidade de prestação de serviço. Né? Então, essa nova modalidade de prestação de serviço que a categoria de psicólogo, a partir de agora, realiza por conta de todo esse cenário da pandemia, ele está embutido de que essa sociedade tem muitas pessoas que ainda estão resistentes à prestação desse serviço. Recentemente, a gente teve a divulgação aí de que uma das plataformas utilizadas, que alguns profissionais utilizavam para a prestação de atendimentos via videochamada, né, foi divulgada amplamente de que vazou diversas informações. Então, com isso, a gente não consegue amplamente divulgar para a sociedade que é o adequado, mas a gente orienta que o profissional ele tem que prestar um serviço, né, que garanta esse sigilo e essas demandas de competências éticas, elas serão direcionadas a partir da escolha de todas essas plataformas, da abordagem, de qual manuseio, se é um celular, se é um computador. Então, quem vai garantir essa segurança vai ser este profissional, né? E assumindo a própria responsabilidade de depois, dentro do seu exercício,
também sofrer algum tipo de penalidade pelo não cumprimento do nosso próprio código de ética. Eu fico muito preocupada, Catiana, quando se fala de incentivar uma campanha de validação desse serviço. Eu fico muito preocupada com essa motivação de trazer esse exercício profissional como um exercício essencial e fundamental ao exercício do psicólogo e o exercício que a categoria deva acolher como se o próprio conselho tivesse a responsabilidade ou incentivasse a fazer isso. Eu fico muito preocupada com essas movimentações, até porque, por coisas óbvias que a gente já questionou aqui, e que a gente precisa, no mínimo, incentivar, como você traz, o profissional ao conhecimento das normativas, ao conhecimento desse, mesmo que estamos em um cenário completamente atípico, precisamos entender que temos recurso e temos resoluções que respaldam o exercício profissional de qualidade, porque é irresponsável a gente ofertar um exercício profissional à sociedade no qual a gente não tenha habilidade técnica nem ética para cumprir. Então, incentivar, de fato, a gente tem incentivado, sim, a ampla divulgação das normativas, das coisas que o psicólogo precisa estar se capacitando dentro do exercício profissional, de como ele pode se trabalhar dentro desse formato. A gente tem feito essa movimentação, mas uma campanha específica é extremamente delicado pensar nesse formato, no meu ponto de vista. E não é compreender, né, que o profissional, que as pessoas elas não querem. Na verdade, a gente tem uma resposta um pouco contrária a isso, porque a demanda pela procura do teletrabalho no aspecto dos profissionais que se voluntariaram tem sido grande. A gente tem mídias, diversos canais midiáticos que têm divulgado que esse serviço ele tem sido feito de forma voluntária. Né? Então, a gente compreende que, nesse processo de reestruturação do trabalho, isso afeta os profissionais que nem você trouxe anteriormente, os profissionais que atuam na clínica. Porque esses profissionais que atuam na clínica, eles vão cobrar um valor pela prestação desse serviço. São os profissionais que se disponibilizaram voluntariamente pode estar com um fluxo de demanda um pouco maior em relação a isso, né? Por compreender que há uma diferenciação na prestação de serviço, porque no voluntariado a pessoa tem demonstrado um tempo maior pela prestação de serviço em relação a isso, né? Sim. Aí existem alguns aspectos que a gente deve considerar, que o próprio fluxo do trabalho em demasia e o excesso do volume de trabalho, ele é um potencial adoecedor do próprio indivíduo, dentro dessa relação indivíduo-trabalho. Então, se eu posso entender que esse cenário ele propicia um volume maior de atendimento online, a gente vai perceber que esse profissional, sem nenhum recurso ou suporte a médio e longo prazo, ele pode ser um profissional que adoeça dentro desse cenário. E aí, esse adoecimento, ele pode se desenvolver a nível que o profissional continue dentro desse suporte de isolamento, dentro desse cenário. Então, dentro da minha visão como psicóloga do trabalho e das organizações, eu vejo o quanto a gente precisa pensar no exercício do trabalho de qualidade, mesmo considerando o cenário pandêmico, mesmo considerando que estamos em estado de calamidade pública. O exercício do trabalho ele deve ser estruturado como ele já foi estruturado. A gente não pode abrir mão dos avanços para retrocessos que vão nos causar danos, às vezes, irreparáveis. Tem danos de fadiga e desgaste no trabalho, com o próprio burnout, que uma situação como essa, com grande volume de trabalho, vai intensificar. Então, a gente precisa considerar que o profissional ele tem que ter, sim, a sua visão crítica dentro do seu próprio exercício do trabalho. Isso é algo que está dentro da sua autonomia profissional.
Isso vai além de orientações e de você estar no suporte de uma grande empresa, com todos os setores estruturados. Isso vai além disso. Vai dentro da sua formação ético, política e profissional. Então, você precisa perceber o que de fato vai fazer bem ao exercício, ao seu exercício profissional, e o que não lhe fizer bem, você tem toda a autonomia de abrir mão disso. Porque adoecer não deve ser a primeira opção. Ainda temos escolhas, né? A Virar Sorriso, ela fez duas perguntas. Uma das perguntas, eu peço que ela, se puder, ela vê a live anterior, porque a gente tratou sobre essa temática com o representante do sindicato, e a gente vai caminhar para finalizar agora com a última pergunta da Virar Sorriso, que ela fala assim, que essa questão do atendimento online, mesmo que ele seja um modo de lidar com a situação emergencial por conta da pandemia, mas ela pensa que isso também pode ser utilizado para reforçar a ideia da graduação em psicologia à distância. Né? Então, o que a gente, para fechar um pouquinho, e aí você fazer os seus agradecimentos, fica essa reflexão aí, o que você acha em relação a isso? O cenário ele está todo propício a uma forma de distanciamento, né? Tanto no processo da educação e no processo do próprio trabalho. Isso é inquestionável. Até quando a gente consegue observar quais são os projetos que foram aprovados e incentivados pelo próprio governo, ele tendencia sim uma educação à distância e um trabalho onde ele tenha uma fragilização dessas relações, onde o trabalho que é intensificado é um trabalho autônomo, onde você se responsabilize pelos seus horários ou seus fluxos de trabalho. Então, existem nuances que a gente precisa observar que não são só características ao processo de trabalho, e sim ao processo destrutivo da sociedade. E isso a gente pode trazer essa reflexão que vai ficar, eu acredito, aqui para vocês para esse momento, é perceber que a gente precisa resgatar as condições que a gente construiu. E por isso que eu disse, primeiro eu trago uma visão bem crítica no início da destruição do mundo do trabalho e perceber que nós ainda podemos ressignificar esses espaços de trabalho. E a partir dessa ressignificação, a gente pode tentar entender como evoluir dentro desse processo e atribuir características que nos reforcem dentro do processo evolutivo. E para esse momento, eu gostaria de agradecer a presença de todos também e dizer que esse cenário, por mais desanimador que ele pareça ser, a gente sempre aprende algo em momentos de crise e que possamos aprender uma característica que é amplamente divulgada e até comercializada, e dizem que é uma característica comum do brasileiro, que é o ato de ser resiliente, se reconstruir. Se a gente consegue visualizar ou vislumbrar algo possível dentro desse espaço, e que a gente exercite sim essa resiliência da reconstrução das relações sociais, das relações de trabalho e das relações educacionais. E um muito obrigado ao CRP pelo convite e dizer para a categoria que a nossa luta ela tem sido incessante para que a gente não traga mais prejuízos à nossa categoria, e por isso que a gente tem muito zelo e muito cuidado com o nosso exercício profissional e com o que a gente divulga nas nossas mídias. E o nosso objetivo principal é disciplinar, orientar e fiscalizar a categoria, como a gente tem feito desde sempre, eu acredito, né? Muito obrigada, Carol. Agradeço aí também a participação. Tivemos alguns conselheiros também presentes, o Del, a Yara, o Luan, né? Que contribui aí com a gente, a nossa assessora de comunicação, a Dominique, né? E dizer para o pessoal que, caso não tenha visto a primeira live que a gente discutiu sobre as lutas trabalhistas, né? Com o Sindicato dos Psicólogos do Estado da Bahia, que essa live vai ficar salva tanto no IGTV do Instagram e também possibilitar, né, que algumas outras lives elas também estão sendo disponibilizadas no YouTube. Então, quem ficou com alguma dúvida ou quiser consultar também, pode acessar.
Informar também que a gente mandou, oficializou o Ministério da Saúde sobre as dúvidas, né, relacionadas à formação que teve do, do Ministério da Saúde, que os profissionais ficaram com muitas dúvidas. A gente também recebeu a resposta, já publicamos no site do CRP03, então dúvidas sobre valores de se vai ser remunerado, quem deve fazer, se é obrigatório, se não é. Todas essas informações também já se encontram disponíveis, né, no site do CRP e continuar consultando as nossas redes para que tenha acesso a todas essas informações. Parabenizar e dizer a todos e todas que a nossa luta continua. Amanhã é o dia da trabalhadora e do trabalhador, né? E que quem quiser também tirar mais dúvida, a Carol também faz parte do grupo de articulação sindical, pode também mandar mensagem, ou quiser também discutir e acompanhar as temáticas da Comissão de Psicologia, da Psicologia Organizacional e do Trabalho, também pode mandar uma mensagem para a Carol para dialogar sobre essa temática também e obter mais informações, se quer participar, construir junto, né? Sobre essas informações. Agradeço a sua disponibilidade e participação e boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, até breve.